Cruzeiro vai até o final pela contratação do lateral esquerdo Gabriel Rojas. O Racing não facilita a negociação com o Cruzeiro, mas parece que o scout do Cruzeiro, a diretoria, já está decidida que Gabriel Rojas chegaria para agregar muito com o Cruzeiro. E hoje o Cruzeiro já está aumentando a proposta inicial pela contratação do lateral. Isso e muito mais comentaremos no conteúdo de hoje em um canal que é feito de cruzeirense para cruzeirense. E eu vou pedir a cada um de vocês que deixe aqui o seu gostei, que se inscreva no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Agora, família, vamos para o conteúdo de hoje. Sobre o Gabriel Rojas, é importante dizer que a chegada do Gabriel não significa a saída do Kaique. Hoje, com a saída do Cauã Prates, nós já temos a necessidade da contratação de um lateral esquerdo. Sabemos que o Lucas Vidalba foi utilizado em algumas oportunidades nesta temporada e até foi bem na lateral esquerda, mas não é função do Lucas Vidalba. Sobre o Gabriel Rojas, ele já deu sinal positivo para o Cruzeiro. O Gabriel quer vestir a camisa da Raposa. E até por isso o Cruzeiro insiste tanto na sua contratação. A proposta inicial do Cruzeiro de 4 milhões de dólares de forma parcelada foi recusada pela equipe argentina e a ideia do Cruzeiro é chegar a oferecer 6 milhões de dólares pelo lateral esquerdo, que é titular absoluto. Estamos falando de um jogador que hoje está na pré-lista da seleção argentina. Ou seja, tem qualidade. Um jogador que nos últimos 5 jogos foi titular em todos eles, jogando os 90 minutos dentro de campo. Entre um desses jogos ainda teve uma prorrogação e ele jogou os 120 minutos. Então é um cara que fisicamente esbanja qualidade. E o Gabriel, por estar na pré-lista da seleção argentina, que sabemos é uma seleção de muita qualidade, dá para falar que é um jogador bom de bola. E outra coisa, sobre o Kaique Bruno, a informação que chega é de que o Barcelona também estaria de olho na contratação do Kaique. Mas também é importante dizer que os jogadores que hoje estão sendo mais assediados pelo mercado, Christian, Jonathan Jesus e Kaique Bruno do Cruzeiro, não tem nenhuma proposta oficial, pelo menos por enquanto. Informação do jornalista Samuel Venâncio. Cruzeiro ainda não tem proposta na mesa por nenhum dos teus jogadores valorizados no mercado. E agora, né, a galera na Europa trouxe a informação que, além do Real Betis da Espanha, o Barcelona também estaria disposto a contratar o Kaique. E sinceramente, eu gostaria demais de ver um jogador da Toca da Raposa, um cria da Toca, tendo oportunidade no Barcelona. E é claro também que o valor para tirar o Kaique aumenta, sabendo do interesse de um gigante espanhol. Ou seja, se o valor do Kaique era 10, já aumenta para 15. Se era 15, já aumenta para 20. Só de ter o Barcelona na parada, valoriza demais o lateral esquerdo. Sobre o Jonathan e o Christian, vários interessados, mas ainda nenhuma proposta de forma oficial. Vale lembrar também que o Cruzeiro está oficializando em breve a saída do zagueiro Janderson, jogador das categorias de base do Cruzeiro, tinha vínculo com a Raposa até dezembro de 2029, porém o atleta não vai continuar. A informação que chega é de que ele vai se transferir para o futebol português. Se me lembro bem, o Moreirense de Portugal é o destino do jogador. Mesmo com o contrato até 2029, o Cruzeiro não tinha planos para o Janderson. É um atleta novo e que ainda vai ter parte dos seus direitos econômicos ligados ao Cruzeiro. Caso o Janderson chegue a vingar em Portugal, o Cruzeiro ainda poderia sim ter a possibilidade de reaver uma parte deste valor. E ainda falando no mercado da bola, o lateral esquerdo colombiano de 33 anos de idade, Juan Mojica, jogador que pertence ao Mallorca da Espanha, teria sido oferecido ao Cruzeiro. É uma informação do pessoal do Globoesporte.com, só que a informação atualizada é que o Cruzeiro descartou a possibilidade de contratar o lateral esquerdo de 33 anos de idade. Ah, mas ele joga na Espanha. Galera,
Da última vez que a gente contratou um lateral da Espanha, a gente se deu muito mal, que foi o Elivelton Palacios. Era titular no Elche e a gente falou, pô, se o cara é titular na primeira divisão do futebol espanhol, deve ser bom de bola. Só que não. E o lateral esquerdo Mojica, ele tem passagem pela seleção da Colômbia, porém não é titular absoluto do Mallorca. Não é titular absoluto do Mallorca. E sinceramente, para a lateral esquerda do Cruzeiro, tem que chegar para agregar, tem que chegar para jogar bola. Não adianta ter apenas no seu currículo que tem passagem pela primeira divisão do futebol espanhol. E o Mojica, né, não vive o seu melhor momento da carreira. Dá para dizer tranquilamente que aos teus 33 anos de idade, ele não tá mais no auge, tá começando a baixar um pouco. E a informação que chega é que o Cruzeiro já descarta a possibilidade de contratar o lateral esquerdo colombiano. E sobre o zagueiro Igor Júnior, o torcedor cruzeirense sempre esperando novidades. A gente viu que o Everton Guimarães trouxe recentemente que pessoas ligadas ao Cruzeiro teriam divulgado ao Everton que o Atlético também teria interesse na contratação do Igor Júnior. Um torcedor cruzeirense questionou ao Igor Júnior, aqueles loucão de internet, chegou lá no Instagram, gosta do Cruzeiro que nada. O Everton acabou de trazer que você vai pro Atlético. O Igor Júnior, sem entender absolutamente nada do cara totalmente sem noção, falou: não viaja em mim não, Zé. O time que eu quero jogar, todo mundo sabe. O Igor Júnior é cruzeirense. Quando ele estava lá na Europa, sem sequer o Cruzeiro estar observando o jogador, ele já tinha dado entrevista falando que gostaria de um dia jogar no Cruzeiro. Só que a informação que chega é que o Cruzeiro já apresentou uma proposta pelo atleta há alguns meses atrás, algumas semanas atrás, e a proposta ela foi recusada. Só que não chegou uma nova proposta do Cruzeiro. Há uma conversa, mas não tem uma atualização significativa. A informação é do jornalista Samuel Venâncio. E o que impressiona é por que o Cruzeiro não está tentando de novo a contratação do Igor Júnior. Será que o Cruzeiro achou no mercado uma possibilidade melhor do que o zagueiro? Porque inicialmente a ideia era do Cruzeiro apresentar 4 a 5 milhões de euros. O Brighton pede 6 milhões de euros pela sua transferência. Então o Cruzeiro deu uma travada na negociação. E sinceramente eu não sei por que o Cruzeiro travou, porque o valor é dentro da realidade e é dentro também dos próprios valores que o Igor Júnior vale. Ele está sendo procurado por várias outras equipes da Europa. Tem muitas equipes interessadas no Igor Júnior. E parece que o jogador dá prioridade ao Cruzeiro. Mas mesmo assim, segundo Samuel Venâncio, não temos uma atualização importante, não temos uma definição do futuro do atleta. Mas como ele disse, o time que eu quero jogar, todo mundo sabe, falas do próprio Igor Júnior. Agora, família, vou estar encerrando por aqui o nosso giro de notícias do Cruzeiro. Antes, vou pedir a cada um de vocês que deixe aqui o seu gostei, que se inscreva no nosso canal, porque aqui ó, é de cruzeirense para cruzeirense. Agora, família, fica com o meu grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!